tarde. Quinta-feira, 11 de agosto de 2022, e nós estamos começando a primeira edição do OCP Fatos. Vamos repercutir os assuntos mais importantes da manhã de hoje, início desta tarde, como, por exemplo, nem a genitora escapou. Polícia do Rio prende filha por golpe de 725 milhões de reais na mãe que tem 82 anos. Ministra Rosa Weber é a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Chuva deixou muitos estragos em Santa Catarina, mas o pior já passou. Polícia Civil realiza a prisão de suspeitos de latrocínio em Joinville. E foi recuperado um lote de mercadorias que foram furtadas em Araquari. Mas havia muita mercadoria, entre elas ar-condicionados, uma quantidade para lá de estranha. Fiquem conosco, a primeira edição do OCP Fatos já está no ar. Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, o idoso do Rio de Janeiro, deflagraram ontem a Operação Sol Poente. Preste atenção. Para desarticular uma quadrilha acusada de roubar mais de 725 milhões de uma idosa de 82 anos, entre obras de arte de artistas renomados, joias e transferências bancárias. Pelas primeiras informações, a filha já está presa, apontada como participante do golpe milionário contra a própria mãe. Também estariam presas mais 3 pessoas por participação no crime. Outras 2 estariam foragidas. As investigações indicaram que o golpe foi articulado pela filha, que foi mais ou menos assim. Em janeiro de 2020, no momento em que a idosa saía de um banco, ela que era a esposa de um grande colecionador de arte e marchand também, ela foi abordada por uma mulher que se dizia vidente. Vai nessa. E a mulher disse o seguinte: olha, sua filha estaria muito doente, com expectativa de morte em breve. Segundo a polícia, por ter um lado místico e, de fato, uma filha que estava enfrentando problemas psicológicos desde a adolescência, a idosa acabou acreditando. Em seguida, vem a filha para fazer o reforço da história. E começou a pedir para a mãe pagamentos para serem destinados ao tratamento espiritual da moça. Entre os dias 22 de janeiro a 5 de fevereiro de 2020, 5 milhões. Na sequência do golpe, alguns dias depois desse falso tratamento, a filha começou a isolar a idosa, a mãe, inclusive de pessoas de convívio. Funcionários que prestavam serviço foram dispensados. Aí a velhinha desconfiou, falou: opa, alguma coisa está errada aqui. Tá? E suspendeu os pagamentos. Em resposta, a idosa começou a ser agredida e ameaçada. Conforme a polícia, as únicas visitas permitidas à residência eram dos comparsas da filha que estavam dando o golpe. Os criminosos conseguiram dinheiro em espécie, joias, e ainda roubaram 700 milhões em quadros. Foram 16 obras roubadas, uma delas aparece aí, sendo segurada pelas policiais, e nós vamos destacar 3. Obra número 1, O Sono, de Tarsila do Amaral, avaliado em 300 milhões. Sol Poente, também de Tarsila Amaral, 250 milhões. E Pont Neuf, de Tarsila do Amaral, 150 milhões. Mas nem a mãe escapa, o mundo está de ponta cabeça. Os valores foram invertidos e a ganância parece que está tomando conta das pessoas. Notícia de Brasília: a ministra Rosa Weber foi eleita ontem presidente do Supremo Tribunal Federal. É só uma consequência normal, tá? A posse está marcada para o dia 12 de setembro, quando o ministro Luiz Fux, atual presidente, completará 2 anos de mandato e deixará o comando da corte. Após a votação, a ministra recebeu os cumprimentos dos colegas e afirmou que está honrada em comandar o STF. A eleição é simbólica, né? Porque a ministra ocupava atualmente o cargo de vice-presidente. Com a posse da Rosa Weber, o cargo agora de vice-presidente será exercido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que será o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Aqui em Santa Catarina, falando um pouquinho das chuvas,
muita gente torcendo pela desgraça maior e de preferência mais de uma, mas graças a Deus não aconteceu. Foram registrados ventos fortes, chuvas fortes nas últimas 48 horas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, quase 100 ocorrências relacionadas ao ciclone extratropical, especificamente no litoral de Santa Catarina, foram registradas. Choveu muito em Xereder, choveu muito em Florianópolis, em Urupema os ventos foram muito fortes, normal, é muito alto. Em Floripa, rajadas de 62 quilômetros, também razoável, forte. E em toda a nossa região foram registradas ocorrências e nós recebemos aqui, vocês estão vendo aí, uma quantidade imensa de fotos, vídeos, que nós nem temos condições de mostrar tudo. O medo conviveu com as pessoas nas últimas horas. Deslizamentos, quedas de barreira, quedas de árvores, alagamentos, enfim, um grande transtorno para as pessoas, já que famílias inteiras chegaram a ficar desalojadas. O tempo vai melhorar e não aconteceu aquela desgraça toda, ou as desgraças todas que alguns operadores e que são vivenciados nisso, preferem isso, queriam, ainda bem. Policiais civis da Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Joinville, realizaram na manhã de ontem uma operação e prenderam 3 suspeitos de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, cometido no início do mês de julho, no bairro Espinheiros, em Joinville, contra um senhor de 65 anos. A DIC efetuou a investigação e identificou os suspeitos do crime. Houve a representação ao juízo da primeira vara criminal de Joinville pela expedição dos mandados de prisão temporária e também de busca e apreensão. E ontem foram cumpridas as 3 prisões e os 4 mandados de busca em Joinville e São Francisco do Sul. Durante as diligências, em um dos endereços, foram localizadas munições calibre 38, motivando também a prisão em flagrante delito de um dos suspeitos. Após os procedimentos, eles foram levados ao presídio regional de Joinville, onde permanecem à disposição da Justiça. Falando em polícia, mas veja isso, a Polícia Civil de Araquari, juntamente com o apoio do pessoal de Joinville, recuperou parte de um lote de mercadorias furtadas em Araquari e esclareceu os crimes relacionados aos produtos. A ação foi uma investigação referente ao furto e adulteração de veículos na Grande Florianópolis. Veja que desembocou aqui em Araquari. E a apuração é da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC de Floripa e também da Delegacia de Polícia da Comarca de Araquari. O lote, composto de aproximadamente 200 aparelhos de ar-condicionado, foi furtado do interior de uma empresa em Araquari no dia 1º de agosto. Rapidinho, hein? Quando os suspeitos, após fazerem um buraco em uma das paredes do depósito da empresa, subtraíram os equipamentos. 200. Para o transporte foi utilizado um veículo Iveco Daily adulterado, furtado em São José no dia 17 de julho, que circulava utilizando placas de furgão com as características semelhantes e que estava sendo monitorado pelos policiais. Foram recuperados mais de 50 aparelhos de ar-condicionado. Os equipamentos foram localizados em uma residência no Morro da Bina, em Biguaçu, na posse de um homem que assumiu a propriedade, origem e destinação dos aparelhos, sendo conduzido juntamente com os bens para a Delegacia de Polícia da capital, o pessoal da DEIC. Os demais envolvidos foram identificados e diligências continuam para a finalização do procedimento. Impressionante, 200 aparelhos de ar-condicionado. E a última informação aqui em Jaraguá do Sul. O plenário da Câmara de Vereadores aprovou em sessão na última terça-feira um projeto de lei que institui a taxa de custeio para a elaboração de projeto de regularização fundiária para os imóveis classificados como REURB-E, mas que estiveram inseridos em núcleos urbanos informais da REURB-S. O projeto de lei é de autoria do Executivo jaraguaense. A REURB é um conjunto de medidas jurídicas, urbanistas, ambientais e sociais que tem como objetivo garantir àquelas pessoas que moram em loteamentos irregulares, que foram construídos de forma clandestina, sem autorização e o suporte do poder público, o direito à sua propriedade através da escritura e aos serviços públicos essenciais, como esgoto, coleta de lixo, energia elétrica, água encanada e etc. e tal. A REURB-S, que é a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social,
aplica-se aos núcleos urbanos ocupados por população de baixa renda, abaixo de 5 salários mínimos por família, e visam atender às necessidades desses moradores. Já a REURB-E, que é a regularização fundiária urbana de interesse específico, é destinada aos núcleos urbanos informais ocupados por pessoas com melhores condições financeiras, mas que, da mesma forma, não possuem uma residência regularizada junto ao poder público. Aqui em Jaraguá do Sul, tem até vereador que construiu de forma irregular e, durante muito tempo, usou rabicho, que também é irregular, cuja empresa, a Celesc, foi avisada, mas que não tomou nenhuma providência. Seria interessante agora regularizar, né, toda a situação da residência. Ou acha que nós não sabemos disso? Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45, atualizando as informações e trazendo novas notícias. E, claro, já estamos esperando vocês. Até lá.